Vamos lá mais uma vez. Então aqui eu vou começar colocando os meus pontinhos. E eu só não posso esquecer, deixa eu só esticar um pouquinho mais o tecido. Ó, tá vendo? Deixei um pouquinho mais esticado o tecido, porque se ele ficar muito folgado, os pontos vão ficar também folgados, né? Lembrando que eu tenho que ter uma tensão legal aqui para não apuxar demais, não repuxar e também não deixar frouxo. Então aqui eu já dei um pontinho e eu tenho direções para dar nesse ponto, tanto de um lado como do outro, para abrir aqui, né, o corpinho dele. Ele vai fazer esse sentido, mais ou menos, né? Você usa a foto para escolher as cores das linhas? Sim, preciso, né? Preciso porque é em cima da foto do animalzinho aqui que eu vou escolher realmente a minha cartela de cores. Vou aproximar, porque às vezes a gente não consegue ter exatamente aquele tom, né? Aqui, por exemplo, esse bastidor é maior. A minha mão, ó, meu dedo aqui, ó, aqui, olha aqui, ó, o meio dele aqui, é oval este aqui, oval. Ó, não chega no meio, ok? Então, para eu usar um bastidor maior, se do outro lado, então, nem chega aqui, ó, do outro lado, nem na metade. Para você usar um bastidor, você tem que trabalhar desta forma. Mesmo você segurando na sua mão, eu estou usando um suporte, mas se você estivesse segurando aqui na minha mão, eu estaria fazendo esse movimento. Quando que eu consigo aproximar aqui, eu não vou movimentar muito o bastidor, dá para você acompanhar bem. Tá bem pertinho, você tá vendo tudo que eu tô fazendo. Aqui eu estou fazendo bem, vou fazer bem a divisão. Se por um acaso escapa algum pontinho, o que a gente faz? A gente vem depois aqui e cobre, mas aqui não vai escapar nada, a gente vai tampar aqui tudo bonitinho, fazer os pontinhos. Olha. Tem que realmente pegar menos linha
para não desfiar a linha, como já está quase querendo desfiar essa daqui. Ainda vou dar mais um pontinho aqui e vou arrematar. Aí eu vou virar aqui no avesso, ó, tá bonita, tá vendo? Tô gostando da imagem. Vamos ver como vai virar, se não vai ficar muito ruim na virada. Vamos ver. Aqui o avesso. Pra eu não ficar virando muito aqui pra você acompanhar, eu vou prender aqui pelo direito, tá? Senão a gente vira muito aqui. Eu prendo pelo direito mesmo. Aí eu dou 2 pontinhos. Ah, não seria mais fácil pra eu virar e passar? Pode. Pode-se tudo. Ó, deu um nozinho de nada, eu senti. Aqui, olha, quando acontece isso, você pega uma outra agulha. Deixa eu ver se eu vou enxergar aqui. Aí você tenta tirar. Cuidado para não desfiar, porque como eu tô usando a ponta, pode acontecer de desfiar. Pronto, viu? Facinho, soltei sem problemas. Isso acontece, por isso que tem que pegar pouca linha. Vamos lá. Agora eu vou virar minha agulha, já pegando, furando o meu fio, né? O máximo que eu conseguir, eu tô furando aqui olhando pra câmera e não pro trabalho. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu vou conseguir. É um treino. É um treino que a gente tem que fazer pra fazer essa técnica, né? Tô sentindo alguma coisa aqui? Não tô sentindo nada. Aí eu vou agora fazer a nova, vamos chamar assim, camada, né? Perceba que não é tudo o mesmo tamanho. A gente vai crescendo um pouquinho, que ainda vou voltar fechando. Posso ir fechando de uma vez? Posso. Dependendo do trabalho. Como eu tô dando direção, por isso que eu não estou fechando, sabe? Aqui fechando, colocando os pontos. Por quê? Porque eu ainda tô dando a direção para ele, né? Então eu prefiro dar a direção primeiro para depois eu vir fechando. Que aqui, essa parte, por exemplo, se eu fechar demais, aqui eu fechei, mas se eu fechar demais aqui, vai ficar muito volume para eu colocar um tom mais escuro que pede, que provavelmente será esse aqui, olha. Esse daqui é o 349.
da plaquetinha bem antiga. Então eu ainda estou dando os pontinhos para dar a direção que eu quero nesse corpinho do passarinho. Mas eu ainda tenho que fechar, tá vendo? Eu tô dando as aberturas para eu ter uma direção exata de onde eu vou, né? Ficou aqui esse fio, eu não vi,
Eu vi depois, não tem problema, tá vendo esse fio aqui? Tem problema, deixa ele aí que com os outros pontos ele vai ser coberto, tá bom? Não entre em pânico, não precisa desmanchar, não entre em pânico. Só ficou presa aqui a outra parte. Tinha uma época, gente, eu confesso a vocês, que eu entrava em pânico, aí eu desmanchava tudo. Ó, tinha prendido aqui. Eu hoje não entro mais em pânico. Perceba que eu já tô virando um pouco mais, porque essa asinha vai cair aqui. Aí lembra que aqui eu não vou colocar tanta linha, por quê? Porque vai vir outra cor, aí fica um acúmulo muito grande de linha, tem que tomar cuidado só com isso. A gente tá usando um fio, fala assim, ah, mas um fio não preenche. Preenche. Opa, se preenche. Tá vendo aqueles fios que estavam aqui soltos? Olha, eles estão aqui, ó. Eles vão ser presos, ainda vai vir fios aqui, ó. Tinha dado um nozinho aqui, ficou. Não tem problema. Não vamos nos descabelar, né? Eu me descabelava, gente. Confesso a vocês, eu me descabelava. Falei, ah, como eu fiz isso? Não pode. Eu fazia assim. Nesta técnica aqui, eu preciso de uma agulha mais fina que eu puder. A agulha mais fina que eu tenho de costura, até onde eu conheço, tirando aquelas de patchwork que são minúsculas. Minúsculas. De patchwork são uns negocinhos assim desse tamanho. Para fazer quilting e um monte de coisa lá que eu não sei. Você precisa de uma agulha fina, porque, olha, gente, eu tô furando a linha, ó. Vou dar um zoom até um pouquinho mais para você acompanhar tudo. Olha. Eu furei a linha. Então, o furar a linha, que é a técnica do ponto partido, você não vê buracos. Você tá vendo buracos? Não tem buracos. Por quê? Porque a linha, ela está passando no meio da outra, ela está entrando uma na outra, e aí ela dá esse efeito da pintura de agulha. É que nem eu ouvi uma definição, e é muito certa isso, para a gente fazer a composição das cores, das linhas, na pintura, quem faz pintura, que não é o meu caso, mas eu sei alguma coisinha, muito pouco, mas quando a gente quer fazer uma cor, a gente junta uma com a outra, pronto, saiu a cor, não é verdade? Na linha, eu tenho que fazer essa composição, e para que isso aconteça, eu preciso da agulha fina, porque aí eu vou colocar uma linha com a outra, vou dar o degradê, né? Trabalhar com luz e sombra com a linha. Por isso que eu furo direto, tem que furar no meio do fio. Então, quando você pega uma agulha mais grossa, você fica com ela marcada. E aí, não dá o efeito que você espera. Ah, é feio? Não, não é. É outra técnica. A gente acaba usando outra técnica. Por exemplo, nesta imagem que eu estou me espelhando para fazer esse passarinho, eles não vão ficar iguais. Mesmo se eu fizer um outro passarinho desse no futuro, nunca vai ficar igual. Não vai.
E aí o que acontece? Nessa foto que eu escolhi, pública, a pessoa que fez, que eu não tenho o nome da pessoa, se alguém souber o nome da pessoa, a gente dá os devidos créditos, não usou um fio, usou 2 fios. E o que acontece? Fica bem marcado. Era a proposta dela, ok? De trabalho dela. Eu, na pintura de agulha, o que eu aprendi e venho ensinando é exatamente isso. A gente fazer as cores, fazer a junção, o degradê das cores, mas eu preciso de uma agulha fina. Você pode bordar em tecidos que sejam planos, sem elastano, algodão cru, sarja, o linho puro, o linho misto. Um tecido que não tenha elasticidade, né? Que não tenha furinhos. Aqui você olha, você vê os furinhos, porque a gente está com zoom na câmera. Mas não é um tecido onde você consegue fazer contagem para fazer um trabalho, por exemplo, de hardanger ou de ponto cruz.
Você pode reparar aqui, olha, o meu ponto, ele tá um pouco mais extenso, porque aqui tá uma área grande. Mas quando a gente tá numa área como essa aqui, pontinhos pequenos, é menor, né? A gente dá às vezes 3 milímetros, 4 milímetros de pontinho. Mesma coisa aqui, ó, no olhinho, olha o tamanho do pontinho. Aqui então foi menor ainda, que foi só um detalhezinho que eu dei aqui em cima. Aqui é a pintura de agulha. A gente usa algumas técnicas, a técnica para poder montar, né, o ponto específico. Olha, então agora aqui a gente vai começar a colocar um pouco de profundidade aqui. E quando eu já tenho ali, aqui, já tenho, vou pôr por cima, eu sempre envieso um pouco a minha agulha, para que ele fure devagarzinho, ele não deixe marcado.
O número que eu estou usando agora é 349. Ah, mudou? Mudei, porque eu tô dando aqui já a profundidade. Ainda vou jogar um pouco mais. Eu quis fazer só um pouquinho aqui pra vocês verem que esse corpinho ele tem uma parte mais escura aqui, alguma coisa aqui. A gente vai brincar um pouquinho com as cores, tá vendo? Aí eu vou vir pra cá. E lembrando que o meu avesso, ó, olha aqui o avesso. Com tudo, ó, tem um fiozinho aqui, ó, não tem problema. Eu não vou morrer mais por causa desses fios aqui. Esse aqui a gente vai depois arrematar. Mas eu não morro mais por causa desses fios. Tinha uma época que eu morria, gente. Verdade. Verdade verdadeira. Tá bom? E assim vai ficar o nosso passarinho.